Olá, eu sou a Carmen e venci o cancro de mama. Olá, eu sou a Maria José e venci o cancro de mama. Olá, eu sou a Marisa e venci o cancro da mama. Em novembro de 2014, muito rapidamente, fui fazer um rastreio normal, próprio da idade que tinha, e de uma mulher acima dos 40 anos de idade, e em novembro de 2014 não me foi diagnosticado rigorosamente nada. Eu tinha uma consulta de ginecologia, fui à consulta também, uma consulta de rotina, e a minha médica voltou a insistir para que eu fizesse uma eco e uma mamografia. E eu, em março, lá fui, com muito custo, porque não me doía nada, não senti rigorosamente nada, na palpação não tinha rigorosamente nada, e então fui à caravana que habitualmente vão às aldeias fazer o rastreio às mulheres nessas idades, e até notei que a técnica fez uma cara muito estranha, mas eu tranquila, pensando que nada me acontecia, porque eu não sentia rigorosamente nada, não tinha rigorosamente sinal nenhum que me levasse a pensar que realmente fosse portadora do cancro de mama. Fui à Liga, passado 5 dias, fui solicitada para ir à Liga Portuguesa contra o Cancro, e aí fomos 27 mulheres, e das 27 mulheres, infelizmente, fui eu que tive a fraca sorte de me ser, portanto, diagnosticado naquele momento um cancro de mama, já muito avançado, invadindo todos os quadrantes da mama esquerda. Daí fui remetida para o IPO. Quando cheguei ao IPO, fazendo biópsias, confirmou-se, e eu, infelizmente, já não tive tempo para valer ao peito, fiz uma mastectomia total. Foi assim muito rápido esse processo. Eu nem tive tempo para cair em mim, não é? Eu só acho que caí em mim quando fui submetida à cirurgia de mastectomia total, onde eu levo a mão ao peito e de facto já não tinha o meu peito. Pensei, nessa altura, pensei em duas coisas. Pensei na minha família, no núcleo duro, nos meus filhos, que é o que nos move, o que nos dá força que em princípio nós achamos que não temos, mas temos. E depois perdi um órgão que é feminino, que representa o feminino da mulher, não é? Um peito. E eu, como é que eu vou gerir isto? Como é que eu vou ficar sem peito, se não tendo a noção naquele momento que ia ficar sem cabelo, que ia ficar sem sobrancelhas, que ia ficar sem pestanas e que ia ficar sem uma série de coisas. Mas enfrentei e consegui, como as outras também conseguem, se assim o quiserem, e a vontade é determinante, e foi assim que eu descobri. Bem, como é que eu descobri? Eu fui por a palpação, um dia à noite, normal, já era costume fazer isso. No fim do banho senti um talinho e não fiquei muito assustada, mas recorri ao meu médico para fazer todos os exames que eram precisos, e na altura foi-me dito que não era nada, mas pelo simples não, fui encaminhada para o Hospital de Guimarães, e isto foi em setembro. Em janeiro ia repetir os exames, já no hospital. Ao fazer os exames, a médica a fazer uma ecografia não gostou do que viu, e então foi aí que eu descobri, passado 6 dias, até estava a fazer um curso, e ligaram-me para ir a uma consulta já no dia seguinte. Eu naquele momento pensei logo que alguma coisa não estava bem, não é? Pronto, e ao chegar lá foi-me dito que realmente a situação, que inicialmente não era nada, que até me diziam que era um quisto, realmente era um cancro de mama. Pronto, isto foi em janeiro. Em março comecei a primeira cirurgia, porque eu tive que fazer 3. E eu, quando acordei, achava, porque diziam-me que era pequenino, que era uma coisinha pequenina, nunca me disseram que me iam tirar a mama. E quando acordei, deitei a mão ao peito e achei que não tinha, porque a gente fica toda ligada, não é? E então
eu pensei logo, não, isto foi... e a primeira palavra que eu ouvi quando acordei foi o enfermeiro a dizer que eu tinha feito uma mastectomia, e eu, mastectomia, pensei para mim, tirar-me o peito. Pronto, e como depois eu não sentia, achava sempre... Então quando vou ao primeiro curativo, eu vejo que tenho a mama. E então aquilo para mim já foi uma vitória, foi a primeira vitória, foi pensar, afinal não tive de tirar a mama. E nesse dia, a enfermeira que estava comigo, disse-me umas palavras que nunca mais as esqueci, que me deram muita força para todo o processo. Foi que, diz ela, realmente isto é uma doença que não é boa, mas tem cura, e a força e a coragem é metade da cura. E eu então virei para ela e disse-lhe, então, enfermeira, da minha parte, eu posso dizer que estou curada, porque eu vou fazer tudo o que tiver que fazer para vencer isto. Entretanto, quando eu achava que ia começar para a parte dos tratamentos, tive de voltar a ser operada, porque havia uma parte em que os médicos não acordavam que eu estava pronta para passar para tratamentos, porque o médico que me operou achava que eu com 35 anos que tudo evoluía muito rápido, e então queria ter a certeza de que eu da parte dele que estava bem para passar para os tratamentos. E então voltei à cirurgia. Naquele momento foi assim um murro no estômago, porque eu estava preparada para tudo, menos para voltar atrás. Pronto, nessa cirurgia ele fez o que tinha a fazer, foi um alargamento de margens, só que eu fiz infecção. Nessa cirurgia que não levei pontos, mas levei agrafos, e então eu fiz alergia que nem eu sabia que fazia alergia aos agrafos, e desses agrafos eu fiz uma alergia na mama, em que a mama começou a ganhar infecção, e atrasou-me ali o processo de começar com a quimioterapia, porque entretanto aquela infecção acabou por um ponto a rebentar, e atrasou-me um mês os inícios dos tratamentos. Comecei os tratamentos com uma ferida aberta no peito, não pude meter o catéter central, derivado dessa situação, e lá iniciei os tratamentos durante meio ano, sempre a ir todos os dias a fazer curativos à mama, porque tinha ali um buraco aberto da infecção que tinha resultado dessa última cirurgia. Foi todo para não avançarmos muito, não é que temos mais. Esse processo foi doloroso, quando a gente cai assim em nós é real, é agora, vai começar, sem dúvida. A gente queremos, quer não, pensamos logo nos nossos filhos. Foi em que eu pensei a primeira vez. A primeira coisa foi logo nos meus filhos, que eram pequeninos, uma tinha 3 anos, o outro tinha 9, e então é neles que a gente se foca, para ter força para aguentar tudo. E antes de começar a quimioterapia, a minha pequenina gostava muito de mexer nos cabelos e dizia que queria ser cabeleireira. E então o meu problema era ela. E então eu disse-lhe, olha Joana, a mãe tem uma ferida, vai fazer um tratamento para ficar boa, só que vai ficar sem cabelo. E ela disse-me, oh mãe, não faz mal, ficas careca como o pai, ficas linda na mesma. A partir daí ganhei uma força, que viesse o que viesse, estava curado, certeza absoluta. A minha situação de descoberta foi ligeiramente diferente, porque quando fiz a cirurgia, era supostamente uma cirurgia de ambulatório, de vir embora no mesmo dia, porque só ia tirar um pequeno fibroadenoma, que já tinha detectado há cerca de meio ano e que andava a ser vigiado e que tinha tudo para ser um tumor benigno, que só depois de eu ter feito a cirurgia, que achava eu que ia retirar o fibroadenoma, quando veio o resultado histológico do laboratório, veio a dizer que afinal que era um carcinoma ductal invasor triplo negativo às hormonas, e que normalmente é um tipo de cancro que aparece a pessoas mais jovens. Eu tinha 34 anos, tinha um filho de 2 anos e qualquer coisa, e uns meses, e tudo indicava que tinha a ver também com a hereditariedade. E fiz na altura um estudo
para perceber se para além do cancro triplo negativo, eu também teria que tirar o útero e os ovários, porque caso tivesse a hereditariedade e o BRCA 1 ou 2, como eles chamam, clinicamente falando, tinha que tirar também o útero e os ovários, porque a probabilidade de ter no útero, ou passar da mama para o útero, era muito grande, e por isso tinha que fazer logo o tratamento, tirar também o útero e os ovários. Quando eu descobri, foi um médico que eu gosto muito. Aliás, eu digo sempre que quem me salvou, no fundo, foram eles os dois, que era a minha ginecologista, a doutora Alina Abrantes, que na altura me aconselhou a tirar, porque aquilo era um nódulo que eu tinha descoberto, supostamente era benigno, mas que não estava a fazer nada no meu organismo, e se o meu corpo não tinha rejeitado, com o tratamento hormonal que ela me tinha dado, era sinal que já não ia rejeitar, já não ia desfazer, por isso eu tinha que o tirar. E aconselhou-me a fazer uma consulta com o marido dela, que era cirurgião, passado 2 dias ou 3. Eu fiz com o Dr. Carlos Abrantes, que faleceu este ano, no início do ano, e ele disse-me, eu tiro-te isso no próprio dia, vês quando é que te dá jeito. Isto foi tipo março. Eu era árbitra de futebol, na altura, a trabalhar a alguns quilómetros de casa, no Pinhal Novo, e com o filho aqui, com o meu marido, eu aproveitava todo o tempo que pudesse para ficar aqui, por Faf, apanhar um feriado, apanhar um fim de semana prolongado. E então, quando ele me disse para eu tirar, março, abril, eu estive a programar a altura ideal para tirar, supostamente um tumor benigno, daí a minha não urgência, em que tinha que para marcar esta cirurgia, pequena cirurgia, como ele dizia. Pronto, acabei por marcar para maio, como temos aqui as festas e os feriados da cidade, acabei por marcar para maio, marquei para o dia 8 de maio, numa quinta-feira, nunca mais me vou esquecer, para poder apanhar os 15 dias de recuperação, que achava eu que já ia ter o feriado daqui das festas da cidade. Pronto, eu fui numa quinta-feira, como acabei por ficar para o fim do dia, tive que dormir lá. Fiz a cirurgia no Hospital da Luz, mas vim embora no dia a seguir, de manhã. Quando eu acordei da cirurgia, que supostamente, e envolvida sempre que isto era uma coisa normalíssima, eu não gostei logo da cara do médico, porque o médico era uma pessoa extremamente brincalhona, muito simpática, estava sempre a mandar piadas, a fazer piadas, e quando ele se dirigiu a mim, no recobro, disse-me: Marisa, eu não gostei nada do que vi. E isso deixou-me logo alerta, não é? Tipo, não gostou, o que é que se passa aqui? E ele disse: mas não te preocupes que eu fiz tudo, limpei-te muito bem, e ele tirou apenas o nódulo, um quadrante muito pequeno, eu não fiquei sem a mama naquele momento, não é? E ele disse: eu mandei analisar, tu segunda-feira vais a uma consulta, fazer o curativo, vais a uma consulta à Clifaf, e eu aí já terei o resultado e digo-te alguma coisa. O que é certo é que passou o fim de semana, estava ali com uma pulga atrás da orelha, mas achei sempre que ia correr bem, que é o que nós temos de ter sempre o pensamento positivo, não é? Mas eu, quando abri a porta do consultório, quando me chamaram para a consulta na segunda-feira a seguir, dia 12 de maio, que nunca mais vou esquecer, por isso é que eu digo, tem tudo a ver, que sou muito crente na Nossa Senhora de Fátima, e quando eu abri a porta, olhei para a cara dele, ele não precisou dizer mais nada, porque eu pela cara dele percebi logo o que é que vinha dali. Pronto, ele disse-me aquilo, nós desligamos a ficha um bocadinho, porque ouvimos o diagnóstico, mas parece que estão a falar para nós, mas nós não ouvimos. Pronto, eu não reagi muito bem inicialmente, muito bem, isto é, comecei logo a chorar, como é normal, porque foi o impacto. Estava o meu marido comigo, também não reagiu nada bem, mas pronto, ouvimos aquilo, mas tinha consciência de que não tinha sido um processo normal nem fácil, e que ia lutar com isso da mesma maneira e com as mesmas forças. Encaminhou-me logo o médico para a minha médica de família. A médica de família, entrei em contacto logo com ela naquele dia, e ela disse-me, na altura eu tinha dúvidas de se havia de ser acompanhada em Guimarães, como também tem a clínica da mama, ou ir diretamente para o IPO.
O que é certo é que a minha médica aconselhou-me, não diretamente, mas disse que, uma vez que foi uma maneira tão estranha de se ter conhecimento de um cancro, né, que supostamente era um fibroadenoma, ela própria, eu acho que ela sente assim um bocadinho dizer assim, porque é que eu não mandei fazer biópsia, ou porque é que eu não fiz outro procedimento. E ela encaminhou-me logo para o IPO do Porto, porque eu disse-lhe a ela que se calhar que era o mais sensato. Eu nessa semana tive logo consulta e nunca mais vou esquecer da primeira consulta que eu tive, porque foi engraçado. Eu agora rio-me disto e ainda bem que me dá vontade de rir, porque o médico, quando me recebeu, achou aquilo muito estranho, porque é que eu tinha feito uma cirurgia, porque é que eu nem sequer passei pelo processo da biópsia, porque pronto. E ele disse-me assim, olha, isto é um bocadinho estranho, sabe que quando chegam aqui tem que mandar analisar, vai ter que fazer biópsia na mesma, vai ter que fazer tudo, para saber se podemos passar à fase seguinte, para ter a consulta de grupo. E ele disse-me assim, porque nós nem sabemos se temos que fazer mastectomia, o que é que vai ter, o que é que temos aí. E eu fui muito radical, assim, olha, doutor, tire tudo, tire uma mama, tire a outra, tire o útero, tire os ovários, mas eu quero é ficar aqui, porque eu tenho um filho pequeno que precisa de mim. Pronto, acabou por... Ele saiu do consultório, tão depressa entrou e disse, pronto, você não se importa? Eu assim, não, o que é certo é que ele tirou-me tudo, tirou uma mama, eu ainda queria tirar a outra, no procedimento seguinte, mas ele não quis, disse que era arriscado e que no IPO nunca na vida me fariam isso, porque o resultado genético tinha dado negativo, ou seja, supostamente não era hereditário, não íamos estar a fazer a recuperação de duas mamas em vez de uma. E eu disse, pronto, doutor, não me tira, mas eu vou tirar. Um dia mais tarde, de certeza absoluta que eu vou tirar, pronto. E o que é certo é que eu passei para essa fase de, passado 2 semanas no máximo, eu estava a fazer a cirurgia, véspera de feriado também, 10 de junho, isto foi em maio, 10 de junho já estava a fazer a cirurgia de mastectomia e disse que, a partir daquele momento, sou sincera que eu acho que sou uma privilegiada porque eu tive pouquíssimos sintomas, ou sintomas que me levassem abaixo, ou mesmo na quimioterapia e tudo, sinto-me uma privilegiada por aquilo que tenho visto e pelas pessoas que eu conheço. E eu, naquele dia que me disseram que não era genético, que eu não precisava tirar a outra, eu fiz uma promessa, que quando fizesse a reconstrução, tinha que tirar a outra mama. E o que é certo é que eu sou, passado 3 anos, é que eu consegui fazer a reconstrução, tive 3 anos só com uma mama, mas depois tirei a outra mama e só não tirei o útero e os ovários, porque também sempre tinha esperanças de ter outro filho, que acabou por acontecer. Passado 5 anos de ter tido cancro da mama, tenho outro pequeno. Tenho que passar para a frase seguinte ou para a pergunta seguinte, não é? Porque já me estou a alongar, mas isto é normal para quem fala muito como eu. É difícil de resumir. Pronto, e nós na pergunta seguinte, é óbvia, é uma pergunta que vem em consequência da primeira, que é como viveu a fase de tratamentos, que as minhas colegas também já tocaram de leve no assunto, e que o que lhe deu força nesses momentos. Exato, já tinha dito alguma coisa antes. A fase de tratamentos. A fase de tratamentos assusta só o facto de ouvirmos a palavra quimioterapia, não é? Porque daí vem logo o cabelo, que é o que nós sabemos, que é o que se vê, não é? Mas eu acho que mais importante do que isso é todo o resto, que só eu e os meus é que realmente o viveram, porque eu pelo menos eu tenho o hábito de qualquer pessoa que me pergunte se está tudo bem, eu digo sempre está tudo bem, com um sorriso nos lábios, mas são momentos difíceis. A parte da queda de cabelo é, como eu disse anteriormente, a partir do momento em que tive aquela aceitação e aquela resposta da minha filha deu-me uma força, porque o cabelo voltava a crescer. Eu foquei-me principalmente em vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para vencer isto, para viver. Com cabelo, sem sobrancelhas, o que for. Eu queria era sobreviver. E então, a primeira quimio, eu até achei, não disse nada, mas pensei, isto afinal não é assim tão difícil. Eu vim bem, eu não tive sintomas, eu estava tão bem, eu comi, eu não vomitei, nada daquilo que as pessoas diziam que tinham. A partir da segunda já começa o cabelo a cair, a gente já começa a ter aquele, pronto, não é? Usei peruca,
porque mais pelos outros, não por mim, mas mais pelo me proteger dos olhares das pessoas que viam as pessoas sem cabelo ou então as 3 primeiras foram mais tranquilas, sem dúvida. As 3 últimas foram muito más, muito más. Não só os tratamentos que a gente fazia lá, como depois ainda trazíamos tratamento para casa e dava efeitos secundários muito maus. Eu cheguei a dizer que achava que tinha passado um caminhão por cima de mim, porque dói tudo, todos os centímetros, tudo no corpo dói, todas as rinchas, todas as articulações, até as unhas saem e dói. Além disso, nós começamos a olhar para nós e nós não gostamos do que vimos, porque realmente nós ficamos, já não basta não ter um peito, não é? Ou todo alagado, como eu fiquei, é não ter sobrancelhas, é não ter pestanas, começamos a sentir, mas depois pensava assim, que era o que eu pensava, todos os sintomas que eu senti durante a quimioterapia, eu encarava assim, é sinal que está a fazer efeito. Se eu estou a sentir isto, o cabelo caiu, está a fazer efeito. Eu começava a sentir, porque os médicos também nos vão dizendo, vai ter isto, vai ter aquilo, pode ter, pode não ter, depende de pessoa para pessoa, e eu encarei sempre aquilo que mesmo o mau, eu via sempre o bom. É sinal que está a fazer efeito, portanto, bora lá, que está aqui a matar o bicharoco, como nós lhe chamamos. E pronto, e é isso, a força, a gente vai atendo nestes pequenos momentos, começamos a dar valor a coisas que não dávamos e como eu disse, eu fiz a minha quimio toda com um buraco aberto na mama, em que a minha rotina diária era ir para o centro de saúde fazer curativos. Chegou a altura das férias, eu não podia ir de férias, não é? Porque estava a fazer os tratamentos e então eu dizia, as minhas férias, as nossas férias, era irmos todos tomar pequeno almoço no fim do curativo, à pastelaria, dávamos um passeio, pronto, é tentar, foi assim que eu lidei um bocadinho o meu tratamento foi isso, foi focar-me sempre no positivo e mesmo quando estava mal, pensar, estou mal, mas é sinal que está a fazer efeito e que eu vou ficar bem. Pronto, foi essa a base. Eu, como falei, eu acho que fui um bocadinho privilegiada em relação ao nosso grupinho das amigas. Eu digo sempre que pouco senti. Se calhar a fase de tratamentos também foi diferente. A Maria José foi mais cedo, mas nós trazíamos sempre a medicação para os enjoos e tudo, e eu quase se senti pai na 3ª, 4ª quimio, porque eu fiz 6, se senti algum enjoo foi nessa, e que passava com o deitar-me na cama, o ficar parada sem barulho, e acabava por passar. Eu, por acaso, como fazia bastante exercício físico, eu metia-me um bocadinho de confusão, parar radicalmente, e na altura lembro-me que tinha pessoas que tinham passado pelo mesmo processo e que conseguiam fazer exercício físico e tudo, e caminhadas, e tenho amigas que faziam na mesma. Se a coisa que eu senti foi que não conseguia fazer exercício físico nenhum, porque ficava mal disposta, tonta, tive mesmo que parar radicalmente, e posso considerar isso um sintoma, porque não tinha forças sequer para fazer. Para além disso, eu usei peruca. Se fosse hoje, quase certeza que não usava, porque eu usei, é como a Maria José disse, pelos outros e não por nós. E eu, como tinha um filho pequeno, e recordo-me que achava que o impacto de ficar sem cabelo a ele podia-lhe causar algum impacto em relação aos outros. Ele na rua, alguém o ver com a mãe assim, porque não era por ele, porque ele sempre lidou muito bem com isso. Aliás, eu quando tirei a peruca, foi quando ele descobriu, um dia qualquer, de me ver sem peruca, que eu em casa usava tipo um turbante, e ele perguntava-me porque eu tinha aquilo na cabeça, e eu dizia que era porque doía-me a cabeça, que era para me fazer passar a dor de cabeça. Ele descobriu uma altura, e eu deixei mesmo a peruca, porque ele disse para eu andar assim, porque já estava a crescer um bocadinho o cabelo, para eu andar assim que ficava bonita com o cabelo assim. Mas, sou sincera, a peruca, o cabelo, deve ter sido das coisas que menos me custou. E não estou a ser irónica quando digo isso. A mim custou muito mais ficar sem as sobrancelhas, sem as pestanas, porque nós, com a peruca metida, quando perdemos o cabelo, olhamos ao espelho e parecemos uma pessoa
como eu costumo dizer, sem a peruca, sem as pestanas e sem as sobrancelhas, nós parecemos uma tartaruga, como eu costumo dizer, autêntica, uma cabeça de tartaruga autêntica. E eu brincava com isso. Eu ainda ia desenhando e tudo, e se calhar o ficar sem as sobrancelhas, as pestanas, custa. A sensação dos olhos picarem porque não temos a defesa, porque as pestanas estão aqui a fazer alguma coisa. E nós achamos que não. A sensação de ficar sem as unhas, eu fiquei sem as unhas todas das mãos, dos pés não, mas das mãos. Não são sensações agradáveis, é o que eu digo, mas sempre que ia para uma químio, para mim era considerado. O meu marido metia dia de férias para ir comigo, quando íamos só os dois. Como se fosse tipo um passeio, só os dois, em família, neste caso sem o filho, passear até ao Porto, fazer o tratamento e vir para casa. Acaba por ser um bocadinho o refúgio de uma saída, só os dois, um momento a dois. E também, na altura, a minha consequência, para além disso, dos tratamentos, e foi a coisa que eu mais senti, mais tarde, passado um ano, foi como eu tinha problemas na articulação da anca. E foi isso que me obrigou a deixar a arbitragem e não o cancro da mama, como muita gente pensa. A quimioterapia desgastou-me a anca. Eu já tinha artrose na cabeça do fémur e com a quimioterapia, porque lá está, a quimioterapia incide sobre as células más e como a célula da anca já estava em artrose, já estava uma célula não muito boa, incidiu, desgastou, necrosou o osso e eu, passado um ano, tive que pôr uma prótese na anca. E isso sim foi o que me fez deixar a arbitragem e que me obrigou a abandonar a parte física, neste caso com o cancro da mama. De resto, os sintomas, posso dizer que passei muito bem as 6 sessões. Não fiz rádio, porque como fiz mastectomia, tirei a mama toda, a margem de segurança ficou bastante alargada e não foi preciso na altura fazer radioterapia. Só mesmo a quimioterapia, que foi o tratamento que eu fiz. Bom, e antes de entrar na pergunta, eu queria dizer que tudo tem solução. Tudo tem solução e a prova de que tudo tem solução é a nossa existência, não é? É o facto de estarmos aqui hoje e estarmos bem. Não é aquilo que eu vou dizer, não é de facto, de forma alguma, para amedrontar ninguém, é simplesmente até para dar mais força, comparando com a realidade e com esse momento que todas nós vivemos e que eu vou falar um bocadinho do meu, sinteticamente. O momento neste processo todo que mais me custou, que foi um sofrimento atroz, foi a quimioterapia. Eu, das amigas do peito, das pessoas que eu tenho encontrado nestas paragens, que não são poucas, com todas que eu tenho partilhado a minha experiência e que me é partilhado também a experiência dessas pessoas, eu de facto fico muito mais além daquilo que elas têm para partilhar comigo. No sentido de que eu tive todos os sintomas. Eu fazia uma sessão de quimioterapia, eu vomitava insistentemente até vomitar sangue, eu a seguir perdia a visão, eu a seguir ficava com dores nas articulações, eu ficava montes de dias completamente na cama, sem qualquer ação. O meu corpo não cedia a nada. E eu pensava, será normal? Não é normal? Uns diziam que sim, outros diziam que não. Mas eu nunca desisti. Eu, quando ficava bem, tinha que fazer uma outra sessão. Fiz 7 sessões e no meu percurso de 7 sessões tive muitos momentos em que me apeteceu desistir, mas nunca desisti, e as mulheres que me estão a ouvir neste momento não é para desistir de coisa alguma. Eu estou aqui, ultrapassei essa fase com a ajuda de terceiros, com a ajuda das associações que se dedicam à mulher no aspecto da beleza, no aspecto estético, no aspecto das perucas, no aspecto da maquilhagem,
porque nós ficamos sem sobrancelhas, há forma de fazer as sobrancelhas, no aspecto das pestanas, no aspecto das perucas que as minhas colegas também já referiram, e eu então aí, nesse patamar, nessa situação específica, tirava o lado bom, o sumo bom, no sentido em que eu comprei 2 perucas, uma vez era loira, outra vez era morena. Brincou com a situação. Brinquei um pouco com a situação e é bom saber que existem essas associações que realmente tratam do pacote da mulher, do aspecto físico, mas também não posso deixar de reforçar que o aspecto mental, a nossa cabeça, é muito importante. E aí tem um papel preponderante a nossa família, não é? O nosso núcleo duro, como lhe chamo, os nossos amigos e principalmente estas amigas que a gente cria nestas situações, não é? Que têm sempre um papel importante, portanto, na nossa recuperação e na nossa forma até de ver as coisas, e não só, e também a equipe médica, que é muito importante, a nossa equipe médica, o auxílio que nos dá, aquilo que nos prestam, o serviço que nos prestam, é fundamental para a gente se sentir bem. Apesar de ter sofrido muito com a quimioterapia, eu não fiz radioterapia, mas como o meu carcinoma, num termo clinicamente chamado, não era um carcinoma 100% hormonal, era um carcinoma que tinha também o potencial de uma proteína que agora também já não me recordo o nome, e eu tive que, após a quimioterapia, fazer um tratamento de anticorpo que levava nas pernas e na barriga, que fazia parte do tratamento. Como eu estou a dizer, não fiz rádio, ainda bem que não fiz rádio, porque se fizesse rádio ia colidir com a minha reconstrução logo a seguir aos tratamentos, mas sim, eu posso dizer que tive um sofrimento enorme. Fui das amigas do peito, que somos 2 mulheres, atrevo-me a dizer que fui aquela que mais sofri na quimioterapia. Verdade, confirmamos. Mas estou aqui, venci, andei, lutei e não digo que estou pronta para outra porque não estou, mas de facto nós somos, e eu particularmente, a prova viva de que tudo se supera com perseverança e com ajuda e com a nossa vontade de querer vencer. E eu vou ter que... E a força, lá está, a força vem-nos disso, do exterior, e vem-nos da nossa família. Mas vou ter que puxar aqui um bocado. E nós somos jovens, todas nós éramos jovens, e não havia motivo para a nossa vida acabar ali, nem pensar. Portanto, se todas as mulheres me estão a ouvir, se mulheres que realmente padecem desse tipo de doença, devem querer e preparar a sua mente de que tudo se consegue, e elas vão conseguir como nós. Com força e coragem. Com força e coragem, exatamente. Eu tenho que puxar um bocadinho antes de fazer a terceira pergunta, que eu não falei também da parte da radioterapia, em que também fiz 33 sessões e depois disso ainda tive que fazer uma esterectomia total. Tive que tirar outros ovários, também não por doença, mas por prevenção, fez parte do tratamento também, e que aí sim eu tive ali um bocadinho em risco de vida. E mais uma vez a minha fé, o meu positivismo sempre é que o importante não era tirar porque eu tinha 36 anos e foi como foi proposto, e que ia entrar numa menopausa aos 36 anos, e eu disse não me importa, eu não quero é passar pelo mesmo, se é para tirar, se tem que se tirar, vamos tirar. E então ainda foi um processo que não ficou só pela quimioterapia, mas também 33 sessões de radioterapia e depois ainda essa cirurgia do qual tive ali um bocadinho quase em risco de vida, mas graças a Deus cá estou e pronto, e não é... Não pronta para outra, mas com força para viver para muito vier, mais. Exatamente. A terceira pergunta. Conte-nos como foi o momento em que descobriu que venceu o cancro e que papel têm as amigas do peito na sua vida? Esta pergunta, muito gira, muito engraçada, que nos colocaram aqui, a sensação de
eu não vou dizer que venceu o cancro, porque uma coisa que me disseram desde o primeiro momento é que ninguém, mas isso foi um médico que me disse, ninguém pode dizer que está curado de um cancro. Porque eles até dizem que é a doença do século XXI, que temos que lidar cada vez melhor e mais diretamente com esta doença e que acaba por ser uma doença crónica. E eles utilizam este termo porquê? Porque no fundo eu posso me considerar, eu venci aquele momento, eu venci, já passaram 10 anos agora, ainda não tive alta pelas complicações que vieram a seguir da prótese da anca, mas já está para lá perto, apesar de eu não querer, porque eu quero continuar assim a ser seguida, preferia continuar a ser sempre seguida do que ter alta. Mas não podemos dizer nunca que é mais seguro, nunca podemos dizer que vencemos. Eu sinto-me uma vencedora, sim, porque acho que passei já por tanta coisa e é verdade que já posso festejar, como dizia a médica. Passados 3 anos do triplo negativo, a médica dizia-me a probabilidade do triplo negativo fazer uma recidiva são os 3 anos, vá festejar, vá jantar fora, pode festejar, que já passaram os 3 piores anos. E é verdade que eu sinto-me isso, sinto-me uma vencedora, sinto-me que ultrapassei isto tudo. E sinto-me com muita força, mas sempre acho que isto tudo, o que eu olho para trás e vejo, que isto, apesar das pessoas acharem que é ridículo aquilo que eu vou dizer, o cancro também traz muitas coisas boas. As pessoas não têm a noção, traz muitas coisas más, mas nós temos que olhar sempre para o copo meio cheio e nunca para ele meio vazio, como eu costumo dizer, porque eu, quando na altura fiquei doente, uma situação complicada, que estava a trabalhar longe, acabei por ter que ficar 3 anos de baixa médica em casa. Para o meu filho, isso foi extremamente bom. Eu estava a passar pelo processo de recuperação, mas para ele, eu estar com ele 3 anos em casa, de baixa médica, foi uma coisa muito positiva. Por isso é que eu digo, e no meio disto tudo, destes 3 anos iniciais, eu conheci, eu acabei os tratamentos em dezembro de 2014, e depois ia lá mensalmente ao IPO, mas conheci um grupo de amigas assim por acaso. Eu conhecia, não pessoalmente, não tão bem, mas de vista, estas 12 mulheres, pelo menos 6, por serem daqui de Faf, e acabamos por nos juntar sem querer. Porque, olha, aquela já passou por este processo e não sei o quê, vou-lhe perguntar como é que correu e não sei o quê. E na altura passei na rua e foi a Xaninha até que eu estava a passar a pé da Shake e que me chamou e surgiu ali. Depois ela estava a fazer tratamentos, a seguir as pessoas que faziam tratamentos com ela, que eram de Guimarães, juntaram-se e acabamos por nos juntar. E isto respondendo a que papel é que têm as Amigas do Peito. As Amigas do Peito foi... Não vou querer tirar aqui a nossa mentora que está cá presente do nome atribuído, do grupo das Amigas do Peito, mas são realmente 12 mulheres que por coincidência se juntaram, que têm algo em comum, que foi a doença, é verdade, este bicharoco que nós dizemos, mas que através da doença se ampararam umas às outras, foram entrando umas, foram saindo outras porque não se identificavam, mas acabou por ser este núcleo duro, não é, Carmen? Este núcleo duro acaba por ter um papel muito importante. Não é só, como eu digo, não é só nós nos juntarmos todos os meses para ir jantar fora e para beber uns copos e para festejar e para comer bem e para passear, e não é só. É mesmo o facto de termos um grupo, porque nós temos um grupo criado no WhatsApp com este grupo de amigas, mas hoje acordei pior, ou hoje tenho uma notícia pior, ou hoje não estou tão bem, ou hoje estou tão em baixo, em que parece que toca um sininho, nós temos as notificações, é claro que eu tenho sem som, porque senão estávamos sempre a receber ping, 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 por aí adiante, mas acabamos por perceber, até pela maneira como as nossas amigas em si escrevem, que se calhar hoje aquela amiga não está tão bem, e que se calhar aquela precisa de um telefone, de um telefonema, se calhar aquela precisa de que a gente passe no trabalho dela, ou se calhar aquela precisa de um abracinho tão apertadinho e tão bom. E no fundo, este grupo que foi criado sem querer,
que já está certificado, como eu costumo dizer, porque nós temos todas uma tatuagem feita, porque é a fé que nos move. Somos todas católicas por coincidência, mas é a fé que nos move. Por isso é que estamos aqui com os nossos logótipos todos estipulados e todos aqui apresentados, que se juntou e que se ampara. Não só o voluntariado, o movimento Viver e Vencer, que também temos de Guimarães, o do IPO, que é a Liga Portuguesa, nós acabamos por ser uma coisa muito mais pessoal, porque nos juntamos e criamos este grupinho e as amigas. E sem dúvida para mim foi, eu quando tivemos este grupo já estava com a pior parte, entre aspas, passada, entre aspas, porque nunca sabemos quando é que é a pior parte, mas sem dúvida que foi este grupo que me ajudou e me ajuda muitas vezes, às vezes sem terem a noção, sem cada uma de nós, por telepatia ou porque telefonamos àquela, porque olha, por outro motivo qualquer, e se calhar aquele telefonema não é por acaso, até se calhar precisava de nos ouvir, precisávamos de ouvir e precisávamos falar umas com as outras e que nos juntamos. E que agora vou deixar as minhas colegas falar também deste grupo tão bonito que nós gostamos tanto, porque senão se vou falar tudo, ficamos já com tudo dito. Por isso passamos aqui a voz. Pegando no alinhamento aqui da minha colega, da Marisa, nós nunca chegamos a vencer, nós vencemos momentos. Nós vamos vencendo momentos ao longo deste tempo, desta caminhada. Não é? É um momento vencido, outro momento e assim sucessivamente. A cura, dizia-me o meu médico, quando eu acabei os tratamentos, olha Carmen, de facto se há pessoa que eu gostava de dar como curada é a Carmen, pela sua vontade, pela sua luta, pela forma como fazia a quimioterapia, interagia com as pessoas que estavam lá, porque na quimioterapia eram 400 cadeirões, eu olhava para o meu lado esquerdo, era uma fila interminável, olhava para o meu lado direito, era uma fila interminável, mas nós fazíamos a quimioterapia mais ou menos, encontrávamos as mesmas pessoas, porque era mais ou menos o tempo de intermédio, 3 semanas que tínhamos que fazer. E aí nós conversávamos, nós ríamos, nós lanchávamos e acabávamos por ali manter um convívio que depois, convívios que fica para a vida, a ligação é tanta que fica para a vida. E eu hoje não tem nada a ver com as amigas do peito, mas ainda falo com pessoas que encontro no IPO, quando lá vou, e que eu encontrava, que fazia quimioterapia comigo, por exemplo. Por isso, nós vamos vencendo momentos, temos uma incapacidade que nos é atribuída, que é uma incapacidade que passa a ser definitiva, não é? Uma incapacidade que também quero dizer que também não dá para nada, mas pronto, está lá no papel e é bonito que assim seja, no papel, enfim. Isto de facto é, de uma forma soft, uma crítica ao sistema. É uma crítica ao sistema. Agora, falando no papel das amigas do peito, as amigas do peito é a minha segunda família. Neste momento eu não prescindo das amigas do peito, eu não posso prescindir das amigas do peito, porque se eu acordo angustiada por questões de saúde, são elas as primeiras pessoas a saber. São elas as pessoas que me vão entender daquilo que eu falo. Mais ninguém. Eu posso ter um amigo ao meu lado, uma amiga ao meu lado, que usa prontidão para estar comigo, que vai tomar um café comigo, mas nunca me irá perceber como as amigas do peito, de forma alguma. Por isso é que nós fizemos questão de nos credenciar, não é? De ficar certificadas, não é? Somos uma família credenciada, sem margens para dúvida. Temos, como a Marisa já referiu, a nossa tatuagem, temos as nossas camisolas, temos as nossas viagens uma vez por ano. Fazemos uma viagem de 3 ou 4 dias juntas, todas juntas, de forma que a nossa cumplicidade vai para além da doença. A nossa cumplicidade já extravasou o âmbito da doença. Nós somos as melhores amigas que alguém pode ter. E agora também quero dizer que se alguém precisar das amigas do peito, nós estamos aqui.
Aliás, não é a primeira vez que uma de nós individualmente, o grupo, ajuda outras pessoas. Infelizmente, ajudamos uma amiga que já não está entre nós, que faleceu, 1 ano e tal estivemos com ela, sempre a par da situação, sempre a dar-lhe força e determinação, sempre a acompanhá-la nos momentos difíceis. Infelizmente ela não teve a nossa sorte, por isso é que também podemos dizer que somos umas felizardas, individualmente e como grupo porque temos uma predisposição para conseguir filtrar esse tipo de coisas que nos aconteceu e que nos vai acontecendo ao longo do tempo. Por isso é importante as minhas amigas do peito e eu jamais prescindo delas. Em relação aqui à fase, à pergunta o momento em que descobriu que venceu o cancro, é verdade, tenho que concordar com o que vocês disseram. Nós nunca nos podemos, aliás, que os próprios médicos nos dizem isso, que não podemos dizer que estamos curadas, até porque há coisas que ficaram tão gravadas no nosso corpo e que sentimos que são crónicas. Nós, por muito que a gente se ria e está tudo bem, o nosso corpo às vezes não diz o mesmo, não é? Mas foi bom perceber que foi por fases, porque eu quando me apareceu o problema, que fiz a cirurgia, completei os tratamentos, a primeira meta foram os 5 anos, que era os 5 primeiros anos que eram muito importantes, e então eu fazia os 5 anos no ano que fazia 40 anos, então eu dizia que se chegasse aos 40 anos, que cumpria os 5 anos de cura, não é? Que ia fazer uma festa com a minha família e não sei o quê, e então nesse ano dos 5 anos o meu marido e os meus filhos fizeram-me uma festa surpresa, porque enganaram-me, diziam que não ia ter festa com a família, que ia passear, e então realizaram o meu sonho, que era ter a festa com a família. De facto, hoje que passaram 12 anos, e foi muito importante a meta dos 5 anos, para mim foi, porque eram os 5 piores, eram os 5 primeiros anos. Hoje que passaram 12 anos, eu continuo a achar que da parte da oncologia já tive alta, da parte da cirurgia ainda não tive alta, e acho que alta, no fundo, a gente não vai ter nunca, porque nós passamos do hospital para o médico, para termos sempre acompanhadas, portanto acho que nós alta definitiva nunca vamos ter, não é? Pronto. Em relação às amigas do peito, eu fui a primeira deste grupo de 12 mulheres a ter cancro de mama e não conhecia nenhuma das amigas do peito. Atualmente, exatamente. Conhecia assim, de vista, mas não enquanto mulheres que passaram pelo que eu ia passar. E então, nesse aspecto, se calhar eu tive mais dificuldade, um bocadinho. Passado uns meses, encontrei a Sofia, que também é uma das, ou seja, somos as mais velhas, a seguir a mim foi ela, e de mim e da Sofia depois foi a Xaninha conheceu amigas em Guimarães. Eu quando foi aqui as de Faf, lembro-me de cruzares comigo na feira, que a tua cunhada veio-me pedir ajuda, a doutora também, o facto de já sermos amigas, acabamos por juntar ao grupo, e houve um jantar em que nós fomos todas, era o primeiro jantar que já tínhamos ido a 2 caminhadas, lá está, pela luta. Eu não estava nesse jantar, porque tinha feito a cirurgia, mas tinha estado nas caminhadas. Sim, pronto. Sim. E estavas representada que nós fizemos videochamada. Nisso aí. E então nós estávamos lá no jantar, todas na brincadeira, na conversa, a conhecer-nos, porque foi o primeiro jantar em que estávamos todas realmente, exceto a Marisa, porque estava numa cirurgia, em que eu lembrei-me assim, olha, vamos ser as amigas do peito. Pronto, e daí surgiu as amigas do peito. E realmente
é um gosto e sinto-me bem por poder a elas dar, porque no fundo eu tive apoio dos meus amigos que tinha, da minha família, mas é como a doutora Carmen disse muito bem, não há como nós desabafarmos com alguém que passou aquilo que nós passamos ou que sabe o que nós estamos a passar, porque dá-nos outro conforto, dá-nos outro alento de que, pronto, está ali alguém que está a perceber realmente aquilo que eu estou a dizer, não está a julgar, porque tu olhando para ti estás tão bem, como é que te podes estar a queixar se tu aparentemente até estás bem, mas às vezes não é só o que está por fora, é o que vai dentro, é que tem que ser mais trabalhado, e eu acho que é nisso que, para mim, as amigas do peito são mais importantes, é que eu sei que eu não tenho aqui amigas, eu tenho aqui umas irmãs de coração, mas mesmo do fundo do coração, porque eu sei que elas, para o bom, para o mau, para se rir comigo, para chorar comigo, para me dar na cabeça, para o que for preciso, nós estamos aqui umas para as outras. E continuo a dizer que estamos aqui para o que as pessoas precisar, que a gente também possa ajudar dentro das nossas possibilidades e do que nós soubermos, não é? Não somos médicas, mas pronto. E foi muito importante ou seja, palavras da Marisa no início, o cancro não nos tirou tudo, tirou-nos muita coisa, foi muito mau, mas acrescentou-me algo muito bom e de facto, no meio de tudo, são estas minhas irmãs de coração, como eu digo, que são mesmo, que eu quero levar para a vida e não prescindo delas de forma alguma. Já é contrato vitalício. Já não tem forma de ser essa diferente. parte é da Carmen, não prescindo. Não. Nem pensar. E pronto, é um bocadinho A mensagem isto. importante a levar daqui. Exatamente. Diz lá. Falta. A mensagem é que tudo vale a pena. É isso, e queria deixar aqui um bocadinho que estamos no mês de outubro, que acabamos por toda a gente está mais atenta a este assunto neste mês, mas que não pode ser só neste mês, tem que ser todo o ano. Nós temos que estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá, porque o nosso corpo dá-nos sinais e nós não podemos fechar os olhos nem deixar para amanhã, é hoje. Mas mesmo que não nos dê sinais, nós temos que ser teimosas e temos que todos os anos procurar não fechar os olhos a um problema que é real e não ter medo, porque é assim, nós para podermos tratar alguma coisa temos de saber que temos essa coisa má ou o que for, porque se nós não soubermos não podemos tratar, e então o tempo aqui é muito importante. Crucial, por isso que eu digo a todas as mulheres que nos estiverem a ouvir e homens também, mas neste caso, pronto, no nosso caso foi mulheres, mas homens também, se formos a falar da doença de cancro, tem muita, não é? Mas que estejam atentas e que não se descuidem, que se cuidem, que façam a palpação, que foi assim que eu descobri o meu, foi fazer a palpação, e que isso pode ser crucial e pode ser... A melhor prevenção é sem dúvida o diagnóstico precoce. É isso, o Quanto mais cedo, melhor, por isso estar atento. E não ter medo, porque estamos aqui nós, é a prova viva de que com todos os altos e baixos que passamos e que vamos continuar a passar. Com todos os remendos, mas continuamos aqui. E sempre pensar com positivo, o dia da manhã vai ser sempre melhor do que o de hoje e prontos. E não achar que isto é um cancro de mama. E agora também há aquela, facilmente se faz reconstrução, facilmente a mulher põe tudo se remedeia. Exatamente aquilo que nos foi. A vida no fundo acaba por nos devolver aquilo que nos tirou. A nós tirou-nos um órgão, mas também nos devolveu. Né? A vida encarrega-se de nos tirar, mas também de nos dar. Exatamente. Pronto. No fundo é isso. Ai, é sério. Ai, não acredito. Obrigada. Ai, que giro. Olha, deixa. Ai, não posso. Não posso. Não preciso. Tens razão, desculpa, João. Nada, para nós é um prazer. É um gosto, o prazer é outra coisa, Carmen. Obrigada. Bia, deixa-me dar-te um beijo. Obrigada por Estás de cor de rosa, que linda. Acho que falta aqui uma coisa também muito importante, porque já não é o primeiro ano em que temos de agradecer à Associação Desportiva promover, porque todos os anos ter essa iniciativa
de querer vincar este nosso O mês apelo que de outubro. acabamos de fazer e obrigado também a vocês. E nós já temos contrato vitalício, não sei qual é o manager que não... Não era preciso nada, o facto de nos deixar, porque Falar. nós todos gostamos muito de falar, não é? O facto de nós estarmos aqui a falar um bocadinho de nós já era o presente, não era preciso mais nada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.